Fala, torcedor do nosso canal Futilance da Fiel, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da partida entre Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians encerrou aí a preparação e o Timão está pronto para o duelo pelo Campeonato Brasileiro 2026. Direto do CT, a jornalista com as informações do Corinthians. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Futilance da Fiel. Vamos aí para o vídeo e durante o vídeo a gente vai fazendo aquele bate-pronto e no final do vídeo eu trago notícias atualizadas do Timão. Acompanhou tudo por lá e traz as informações pra gente. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Fala, Gláucia, um beijo pra você, aos amigos do Sport Center, ao fã de esportes. A gente tá aqui no CT Joaquim Grava porque hoje teve treino aberto, então a gente pôde acompanhar parte desse treinamento, dessa preparação do Corinthians para o confronto contra o Cruzeiro amanhã em BH. Alguns minutinhos aqui a imprensa acompanhou, inclusive o Zaccaria Labiad, o meia marroquino, que agora veste a camisa do Timão, participou das atividades. Ele ainda não fez a estreia oficial dele em campo, mas hoje teve a apresentação oficial tanto do Zaccaria Labiad quanto do volante Alan. O Alan que já tem 4 jogos com a camisa do Timão, né? Já chegou jogando e hoje teve de fato a apresentação oficial dele. Então vamos ouvir o que esses dois atletas falaram para a imprensa na sala de coletiva. É isso então, os dois jogadores já apresentados, a gente fica agora na expectativa para saber quando o Zaccaria deve estrear em campo. O Corinthians viaja ainda nesta terça-feira para BH, o voo está marcado para o final da tarde, deve chegar início da noite lá em BH. Amanhã tem o jogo contra o Cruzeiro e aí no final de semana, no sábado, é a decisão contra o Novo Horizontino. É jogo único, Campeonato Paulista e fora de casa. É uma viagem longa, né? Então assim, a imprensa que vai cobrir vai pegar mais ou menos assim umas 5 horas de viagem. Eu tô falando por mim, porque eu sei que eu vou enfrentar essa estrada aí para chegar até lá e mostrar esse jogo. Mas nas questões físicas que o Dorival vem falando tanto, né? O Corinthians vai jogar em BH, volta de BH, tem pouco tempo de preparação e já tem que seguir para esse jogo também, essa partida contra o Novo Horizontino. É isso então, Glaucio, os dois atletas já apresentados, o Alan que já tá jogando aí com a camisa do Timão, fica a expectativa quando o Zaccaria Labiad começa a jogar também. Ele que entende muito bem português, como vocês puderam ver, mas responde tudo em inglês. Ele diz que fica com vergonha de responder em português porque ele tem que pensar demais para falar. Mas daqui a pouquinho ele vai se adaptando, né? A gente já viu que o Memphis também está começando a falar português, está mais à vontade, então com certeza ele ficará também. Volto com vocês aí no estúdio, Gláucia. Beijo. Beijo, Lili. Obrigada pelas informações. Boa sequência aí para nossa equipe também, acompanhando esse dia movimentado lá no Corinthians, treino aberto, apresentações, enfim. Eugênio, a gente até conversava em off aqui ontem até sobre o trabalho também do Marcelo Paz no Corinthians, né? E os reforços que o time tem trazido, a movimentação no mercado, até de olhar outras oportunidades, né? Outros nomes aí mais alternativos até, e eu acho que o Zaccaria vem muito nessa linha também, né? De uma observação de mercado, do Corinthians entender um pouco da sua realidade e ir reforçando os setores que o Dorival precisa. E o próprio Alan também, né? Um jogador que já teve momentos de brilho. No Flamengo não estava bem, mas de repente você muda os ares, traz para uma outra situação e o cara consegue recuperar o futebol que já mostrou, por exemplo, no Atlético Mineiro, onde foi fundamental no ano de 2021, quando o Atlético foi campeão brasileiro e teve um ano de grandes conquistas, campeão também da Copa do Brasil. O Zaccaria também. Me parece até aqui o Marcelo Paz muito bem no Corinthians. O Corinthians faz uma espécie de milagre, né? A gente comentava ontem da dificuldade de Flamengo e Vasco no início do ano, clubes que tiveram pouquíssimo tempo de férias, assim como o Corinthians. Sim. O Corinthians também entrou de férias no dia 22 de dezembro. Mas é um planejamento que está com as dificuldades. Não é um time que está jogando uma barbaridade, mas foi lá e ganhou a Supercopa. Conseguiu agora se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista. Vai levando e vai reconstruindo o elenco, vai encorpando o elenco. Se não traz estrelas, traz jogadores que podem dar soluções ao técnico ao longo de uma temporada que será desgastante. Parece muito interessante até aqui o que o Corinthians, sob o comando do Marcelo Paz, está fazendo. Claro que ainda é cedo, tem muita coisa para a gente ver, mas a gente até brincava, você mostrava ontem o Marcelo Paz participando de vídeo, de influencer, brincando. Eu acho que está bem legal o caminho até agora.
A gente tem números até desse novo reforço do Corinthians, do Zaccaria, pra gente dar uma olhada, ó. Estava no futebol chinês na temporada passada. 25 jogos para ele, 22 como titular, 74,4 minutos por jogo, 6 gols e 4 assistências. Não joga desde novembro de 2025, 22 de novembro de 2025. Até ele mesmo fala, a Lili traz aí pra gente também, ainda precisa se recondicionar fisicamente, mas também se inteirou de onde estava vindo, né? Tem o Memphis, ele que foi formado na base do PSV, então foi também entender um pouquinho do que é o mercado brasileiro, de onde estava vindo. Acho que isso também já é uma coisa muito interessante, né, Eugênio? Antes de vir, também entender para onde está vindo. O Corinthians não precisa de muita apresentação, né? Só de você falar o nome do Corinthians, ele é, para quem trabalha com futebol, é um nome conhecido mundialmente. Agora, o momento do Corinthians, qual é a realidade de hoje, ele com certeza teve facilidade para se inteirar, até porque tem os contatos internos ali, o próprio Memphis, e acho que para ele é um grande salto. O futebol chinês hoje está muito fraco. Sim, já teve seu auge. Teve seu auge. E ele vir para o Brasil, o futebol brasileiro é um dos maiores do mundo, para ele vai ser interessante também. Vamos ver o que ele consegue render aqui. E o Elias Júnior e o Nicola falaram aí do Corinthians. Corinthians que se classificou para a final do Campeonato Paulista. Final não, né? Semifinal na realidade. Semifinal contra o Novo Horizontino. A outra semifinal será Palmeiras e São Paulo. E o Corinthians vai com tudo aí para buscar ir à final, mas antes tem o duelo contra o Cruzeiro. Da gestão do Vasco. Por que já não demitiram logo o Diniz e o Exatamente. Talvez porque tivesse o departamento financeiro gostou, tá, Eli? Tá, é claro, e eu concordo. Sabe o que acontece? Aí o Coutinho não está entregando diretamente proporcional àquilo que ele ganhava. E aí, o que acontece? O departamento financeiro fala mais alto, fala, pô, deixa ele embora, resolve a nossa vida. Imagens para você de Portuguesa e Corinthians, ótimo jogo. Um primeiro tempo mais enfadonho, eu diria, mas com a Portuguesa fazendo o que tinha que fazer. E aí a Portuguesa vai, conquista aquilo que é o mais importante quando você joga contra o Corinthians, um time que está mais afeito a ser reativo do que propositor. E aí quando o Corinthians precisa se expor, em tese ele teria mais dificuldade e a Portuguesa teria que ter tido qualidade para explorar o contra-ataque. Fez tudo certo. Só que a partir do momento que o Dorival abre, ou seja, tenta buscar a profundidade, coloca jogadores importantes tanto por um lado quanto por outro, exatamente para dar profundidade ao time do Corinthians, a equipe da Portuguesa não soube como utilizar esse espaço que naturalmente seria um espaço que o time do Corinthians, não habituado a ser propositor, é um espaço que o time daria. A Portuguesa só soube recuar e não soube como dar aquela estilingada, não teve a capacidade de enxergar lances e gatilhos de contra-ataque que fariam da Portuguesa um semifinalista do Campeonato Paulista de 2026. Mas vou te deixar falar sobre o jogo, uma partida disputada no Canindé, o que é sempre interessante, com todos os 7 mil lugares vendidos para os torcedores do Corinthians, um ou outro espaço vazio por conta dos torcedores da Lusa, mas é interessante. A Lusa poderia ter chegado, mais uma vez, nada e morre na praia. Por quê, Nicola? É o velho lema do jogamos como nunca e perdemos como sempre, né? A Portuguesa fez um primeiro tempo, ele ia muito bom, em que a Portuguesa faz um gol, desperdiça um pênalti, o Maceió cara a cara com o goleiro chuta e o faz boa defesa. Tenho a impressão de que a Portuguesa usou tanta força, gastou tanta energia nesse primeiro tempo, que em algum momento essa conta acabou sendo paga no segundo tempo. A Portuguesa perdeu a válvula de escape na etapa final. Nos 20 minutos finais, a Portuguesa já não tinha mais força para contra-atacar. E foi aceitando a pressão do Corinthians, que não era um Corinthians muito ligado. O Corinthians fez um jogo preguiçoso. O Corinthians fez um jogo como mais um da temporada, enquanto a Portuguesa fazia uma final de campeonato. A diferença está num elenco muito mais qualificado do Corinthians contra o elenco da Portuguesa, que foi montado para dentro das capacidades. Por exemplo, o Vitinho, que ganha no Corinthians R$1 milhão, paga a folha salarial inteira da Portuguesa, incluindo o elenco e comissão técnica. Vitinho que foi fazer seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Enfim, a classificação do Corinthians era o natural, era a lógica, mas o jogo foi completamente diferente do que eu acho que todo mundo imaginava. Só o desfecho, se fosse para os pênaltis, era de se imaginar que o Corinthians passasse, porque há no gol do Corinthians um monstro chamado Hugo Souza, o cara
em relação a pênaltis é formidável, já são 14 pênaltis defendidos pelo Corinthians, terceiro goleiro que mais pegou pênaltis na história do clube, e se ele ficar mais 2, 3 anos, é capaz de ultrapassar o Cássio, que é o recordista com 32 pênaltis defendidos. Ô, Ana, questão de gestão. Eu tenho um jogador que bate pênalti no primeiro tempo e erra o pênalti, René. Aí eu vou deixá-lo cobrar. Eu não quero saber se ele está com vontade, se ele não está com vontade. Eu falo, meu parceiro, você já não está bem. Você já perdeu um. Nós já fomos para esses pênaltis por sua causa. A tua cabeça não é aquela. Você vai querer mudar o lado, porque como você errou o primeiro, e o Hugo é um cara que já é qualificado e ele antevê. Ele vai entender que você vai tentar mudar o lado. O que é que você vai fazer? Por que você quer bater? É gestão de treinador esse tipo de colocação? Aí é a gestão de pessoas. Neste caso, depois que você tem um jogo decisivo, que você perde, é perguntar para o atleta, você sente que é possível? Se você já viu que na resposta ele levou 2, 3 segundos para responder, agradeço, você não vai bater. Determina. Você vai ser a última opção. Você vai bater depois do sétimo. Como você sétimo. Terminou o jogo, então é obrigatório que os 11 que terminam o jogo... Se precisar, na entra quinta, na sexta, alternada, na você sétima, vai para a oitava, alternada. Os 5 primeiros, você está fora. E aí cabe a esse gestor, a esse treinador, determinar isso. É que alguns jogadores, por ser líderes, no caso do René, que fez uma partidaça no sentido de buscar o jogo, o primeiro tempo dele foi extremamente intenso, de você dar uma segunda oportunidade para esse atleta. Mas deixa essa segunda oportunidade para depois. Então, nas alternadas, deixa para a semifinal a segunda oportunidade. Deixa para o final, deixa para a semifinal. Para que querer recuperar uma honra num momento tão delicado e histórico? Porque depois de tudo que a Portuguesa passou na sua história, depois de cair, de ser rebaixado, voltar com essa grandeza, porque a gente tem que dizer nesse jogo, Elia, a Portuguesa sabia que só tinha força física, que tecnicamente ela ia disputar com um elenco melhor que o dela. E fez isso no primeiro tempo com muita maestria, porque teve um pênalti a favor que perdeu, teve duas jogadas... Caro não fazer os gols do primeiro tempo. Teve duas jogadas que poderia ter feito e aberto o placar e não conseguiu. Então, assim, é uma equipe que, dentro das suas limitações, você que fala isso, soube respeitar o adversário e jogar de acordo com o que tinha para jogar. Deu o seu máximo e eu concordo com o Nicola. E lamento pela Portuguesa, até porque tenho uma grande estima pela Portuguesa, que no segundo tempo sentiu. Aguentou a pressão do Corinthians aonde podia. Que nem criou tanto também, né? Que não criou tanto, mas ficou com o domínio técnico. Que era natural. E o time correndo, aí você já pega um time cansado, que usou a força física, correndo atrás da bola, sabe? E aí você faz 5 substituições. Quando você é o Corinthians, você mantém a qualidade. Mantém a qualidade. Quando você é a Portuguesa, não. Não consegue. E aí o Vitinho encontra, né, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ô, Nicola, mas sem querer interromper a Ana, que gostei muito da colocação, acho que foi bem por aí... esse técnico da Portuguesa tem emprego? Porque esse cara me surpreendeu. O Fábio Matias já passou em clube grande, já teve no Botafogo num período, fez bons trabalhos na categoria de base do Internacional, não é um novato, né? Recusou proposta recente da Ponte, ele poderia ser o treinador do time na Série B, ele rejeitou, tem sido sondado para outros clubes, mas disse ontem, depois da partida, que quer ficar para a disputa da Série D, a 4ª divisão. Uma das alegações, quando ele foi fechado contratado no fim do ano passado na Portuguesa, é que ele queria estabilidade. E a Portuguesa prometeu estabilidade para ele. Agora é a via de mão dupla, né? Agora, se eventualmente ele disser que quer sair, o pessoal da Portuguesa que pode cobrar. Você não veio para cá em nome da estabilidade? Enfim, mas são as consequências de um time que se valoriza. No Maceió, foi sondado, recebeu uma proposta da Romênia que foi recusada, a janela por lá já fechou. Nesse jogo contra o Corinthians, ele tinha olheiros de um clube da Holanda e um clube da Bélgica para metade do ano. O Gabriel Pires, o camisa 10, aquele que passou por Botafogo... Joga bem, hein? Ele tem uma proposta oficial do Mirassol e a multa rescisória é inferior a R$500 mil. O René é outro cara que pode sair, enfim. É um time que foi montado para a disputa do Campeonato Paulista. A Série D é uma outra realidade, capacidade financeira e de manutenção da folha menor. Enfim, dá para imaginar uma Portuguesa com muitas mudanças. Sabe o que me irrita? Bom, eu gosto do Dorival e acho ele fazendo um excelente trabalho. Fui bem crítico dele na seleção brasileira, mas há muito tem elogiado por mérito não meu, mérito do Dorival. Agora, me incomoda, me cansa o treinador saber que esse é o calendário, saber que o roteiro do filme é exatamente esse. Saber que se você for bem nas competições, você vai ter que fazer 70 jogos no ano e vira e mexe, a pauta do treinador na coletiva é o calendário. Isso aí, se eu sou diretor executivo de futebol, eu falo, Dorival,
é o seguinte: analise o jogo, analise as opções do jogo, analise o próximo adversário, mas o calendário você está proibido de falar, porque esta é uma prerrogativa que eu, você e o presidente do clube sabemos que teremos que enfrentar desde o primeiro dia do ano. Então, isso não é justificativa. Toda vez o calendário entra na pauta? Eu concordo com você plenamente, Elia, mas isso é uma estratégia também. O Dorival é extremamente inteligente, um grande treinador e sabe que a sua equipe apresentou um futebol horroroso. E aí ele não quer afirmar que o elenco foi mal. E aí o que ele faz? Transfere essa responsabilidade para o calendário, porque ele tira o foco dos seus atletas, uma vez que vai ter disputa no meio de semana e depois a semifinal. Estratégia. Isso é uma estratégia de mudança de foco. Até porque já está definida a semifinal. O Corinthians joga no próximo sábado, às 8h30 da noite, lá em Novo Horizonte, contra a equipe do Novo Horizontino, e não vai ter desvantagem. O Corinthians joga na quarta e aí vai ter que jogar no sábado. E o Novo Horizontino, que joga pela Copa do Brasil na quinta? O Novo Horizontino não vai poder colocar o time reserva, ou vai poder colocar o time reserva e arriscar a sua desclassificação na Copa do Brasil? A segunda fase da Copa do Brasil, com bastante dinheiro em jogo, né? Não, e é muito mais difícil para o Novo Horizontino administrar elenco do que o Corinthians. Embora, Elia, eu entenda que o elenco do Corinthians segue curto. O Corinthians fez muitas mudanças no seu elenco, várias saídas, algumas chegadas, mas ainda acho que faltam poucas opções. Ontem, por exemplo, o Corinthians termina o jogo com Vitinho e Pedro Raul no ataque. Desculpa, mas o Corinthians merece mais do que Vitinho e Pedro Raul. E eu tô falando no dia seguinte, é um golaço do Vitinho que permitiu ao Corinthians seguir vivo no Campeonato Paulista. Mas esses dois, para mim, formam uma dupla reserva abaixo daquilo que o Corinthians imaginava. Tem o Caio César. O Dorival tem pedido mais 2 atacantes, ele gostaria de mais um centroavante e mais um atacante de lado de campo. Eu não acho que o Corinthians até 3 de março dará esses reforços. É 3 de março, mas tem depois uma brechinha ali, em que os clubes vão poder, por mais alguns dias, contratar atletas que disputaram campeonatos estaduais. Mas até por conta do rigor no orçamento, o Corinthians tem evitado fazer muitos investimentos. Mas o elenco ainda é curto. O time titular é interessante, tem um poder de decisão muito bom nos jogos pesados. O Corinthians costuma render bem, mas o elenco ainda é curto. Isso é fruto de um clube desequilibrado financeiramente. Aliás, o Dorival me falou exatamente isso. Elia, preciso de mais 3 ou 4 reforços, são determinantes para que a gente possa ter uma temporada no nível que o Corinthians merece ter. E o Cicinho saiu em defesa do Hugo Souza, que sofreu injúria racial após a classificação do Corinthians no Campeonato Paulista. Coisa chata isso, né? Sofrer racismo em pleno 2026 e ainda no Brasil, né? O nosso país sofre tanto racismo aí dos países vizinhos e agora acontece dentro do nosso país. Vamos trazer o que o Cicinho falou e logo depois eu volto para encerrar o vídeo. A gente vai conhecer mais ao longo das próximas semanas. Quem está de pertinho acompanhando tudo isso e vai detalhar aqui no Jogo Aberto é o William Tales. William, tudo bem com você? Bom dia. Novidades no Corinthians. Tudo ótimo, Renata. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Jogo Aberto. Estamos aqui no CT Joaquim Grava, esperando pela apresentação do Alan e também do Zacarias Labiade, né? Vamos descobrir hoje, enfim, como ele prefere ser chamado, a pronúncia certinha do nome do reforço marroquino do Corinthians. Ele que ainda não estreou, né? O Alan, como você bem disse, já fez 4 partidas pelo Timão, está sendo apresentado só hoje, né? Daqui a pouquinho, ao meio-dia, deve acontecer essa apresentação. Zacarias, por sua vez, por vir de um tempo maior sem jogar, ainda pegando esse condicionamento físico para entrar em campo com a camisa alvinegra, mas a gente pôde acompanhar um pouquinho do treinamento já, né? O Corinthians abriu os primeiros 10 minutos de treino, as atividades ainda estão acontecendo aqui do ladinho da sala de imprensa, mas a gente nesses 10 primeiros minutos já pôde ver o Zacarias sempre próximo ali do Memphis, né? O Memphis, que é um dos principais responsáveis pela chegada do marroquino aqui no Corinthians, né? Jogaram juntos lá na Holanda, o Memphis indicou a contratação do lateral direito, que agora chega para reforçar o Corinthians aí durante toda essa temporada de 2026, com possibilidade de extensão de contrato aí também para 2027. O Zacarias, que é um lateral de vocação ofensiva, né? Já teve temporada com mais de 30 participações diretas em gol quando jogava no Trash lá da Holanda, então um jogador que tem essa característica. O Alan já não é mais uma grande novidade para o torcedor, né? Até porque já entrou em campo, já tem muita passagem aqui pelo futebol brasileiro, mas é mais uma opção também para o meio-campo corintiano. Os principais desfalques de hoje no treino, é
é claro, o atacante Yuri Alberto e também o meia Matheus Pereira, os dois com uma lesão grau 2 na coxa, portanto não jogam a partida de amanhã contra o Cruzeiro no Mineirão às 8 da noite. O Corinthians, quinto colocado, vai visitar o Cruzeiro, que é o lanterna do campeonato, numa partida aí que é mais um reencontro do Corinthians com o técnico Tite, né, que não vai muito bem lá em Belo Horizonte. Para essa partida, depois dessa partida, melhor dizendo, o Corinthians vai para Novo Horizonte enfrentar a equipe do Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista no sábado às 8h30 da noite. E o herói dessa classificação para a semifinal foi o goleiro Hugo Souza, que foi o personagem da matéria do Nivaldo de Silo. Vamos acompanhar. O goleiro é a última barreira. Quando chega nele é porque tudo deu errado. O último duelo foi bem assim. O Corinthians não estava bem e a Portuguesa Melhor teve um pênalti a seu favor. Hugo Souza e René. Foi a sexta defesa com a camisa do Corinthians no tempo normal de um jogo. Pela fase que ele vem vivendo, né? Um grande goleiro que vem defendendo muitos pênaltis, então a gente realmente fica confiante. A gente trabalha bastante essa parte de estudo dos adversários, pegar pênalti credencia, te joga uma qualidade a mais. A briga foi brava, valia vaga na semifinal do Paulistão. O time perdia. O empate veio na Bacia das Almas. E aí vieram as bolas na marca da Cal. Quem tem Hugo Souza tem algo a mais. Se eu parar de pegar pênalti, daqui a pouco todo mundo esquece. Não vou pegar todos, é claro, tanto que hoje foram 10 pênaltis, eu peguei 3, mas é claro que eu quero pegar os 10, mas é difícil, é quase impossível. Não pegou 10 cobranças, mas na decisão foram 2 vezes, mais 2. Chegou a 8 em disputas de pênaltis, desde que chegou ao Corinthians. Um jogador em nível de seleção brasileira, e isso tudo acho que já mostra aquilo que vem fazendo esse profissional há alguns anos. Treinador de seleção falando em goleiro que pode ser de seleção. No duelo contra a Portuguesa, Hugo Souza chegou a 14 pênaltis defendidos pelo Corinthians. Já está entre os maiores da história. Gigante no mesmo nível de outros gigantes. Hugo Souza passou o Gilmar dos Santos Neves, que defendeu 11 pênaltis. Está atrás de Ronaldo Giovanelli, com 27 cobranças defendidas. Atrás também do goleiro Cássio, que quando passou pelo Corinthians defendeu 32 pênaltis. A questão é o número de jogos que cada um fez para atingir essa marca. Difícil chegar neles, hein? Mas vamos tentar. Quero ser protagonista, mas se todas as vezes que eu for protagonista o Corinthians for beneficiado, aí pra mim vale a pena. Um herói que se deparou com vilões após a Batalha do Canindé. Ao deixar o gramado, dever cumprido, ouviu ofensas racistas de 2 torcedores da Portuguesa. A posição do Corinthians. Eu acho que a medida não tem que ser contra a Portuguesa. Acho que a medida tem que ser contra aquelas pessoas que fizeram aquilo. Nem a Portuguesa e nem a torcida da Portuguesa. A gente tem que individualizar, é CPF. A Federação Paulista? É algo que não passa pelo presidente do clube, é algo que não é responsabilidade do presidente do clube, e sim da polícia identificar. Tinha muito pouca gente ali, tem imagens disso, e nós estamos trabalhando atrás para identificar, ir atrás e punir esses agressores. A nota oficial da Portuguesa. Estamos trabalhando para a pronta identificação dos responsáveis pelas ofensas e definiremos as punições cabíveis, além de nos colocarmos à disposição do poder público caso seja necessário, diz a nota, que ainda acrescenta: não toleraremos tais autos e reforçamos que torcedores, entre aspas, como esses, não são bem-vindos no Canindé e nenhum outro espaço da sociedade. E o ex-goleiro Marcos, que não estava inteirado no assunto e colocou emojis alegres em uma postagem sobre o assunto, hein? A noiva de Hugo Souza escreveu para ele. Rawane Barcelos e suas palavras. Vi seu comentário tirando sarro num post sério sobre o que aconteceu. Queria que me contasse, com base em toda a sua trajetória profissional, quantas vezes você ouviu esse tipo de ofensa? Quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola? Foi aí que o ídolo do Palmeiras percebeu o erro. Achei que era zoeira da torcida adversária e que vocês levariam numa boa. Peço desculpa a você e ao Hugo Souza pelo meu comentário. Não vai se repetir, escreveu Marcos.
Desfeito o mal-entendido? Parece que sim. Agora é aguardar a identificação das pessoas que foram racistas com Hugo Souza. Se o Hugo quiser, a gente vai dar todo o apoio a ele para ir à frente quanto a esse caso. Que fiquem as imagens que vale a pena rever. Hugo Souza fazendo o que mais sabe, o goleiro das defesas impossíveis. É isso. Ele e toda a torcida esperam que não seja preciso, mas se preciso for, aí está ele. Gente, quando eu penso que eu já... Violento. Assim, o que as pessoas não... O futebol, realmente, a gente sabe que ele mexe com a gente, ele tira do sério, mas daí tem que ter juízo, pensar um pouco no que diz, independentemente se tá ali no estádio. E não é legal não, Ronaldo, viu? Não, ficar esperando o jogador passar ali pra xingar, acabou esse tempo, né? E já foi, o cara é muito bom. Ah, porque o cara foi ótimo, porque ele foi o herói na decisão por pênaltis. Tem que ter respeito, né? No mínimo respeito pelo ser humano, acho que isso aí tem que constar muito. Agora, acabou o jogo, vai pra casa, vai ver a família, né? Vai esperando o cara passar pra piolho, as coisas idiotas, velho. Os caras querem atingir em palavras, Já né? Ferir foi esse o tempo, profissional, de certa forma. E o profissional trabalha, né? Sol, chuva, enfim. Imagine que eu presenciei, né? Nós que fizemos parte dessa área do futebol dentro de campo, a gente sabe que o goleiro é o primeiro que chega e o último que sai. E o tanto que o goleiro treina. Então, o que está acontecendo com o Hugo é nada mais do que treinamento. O cara se especializa nisso, ele fica de uma maneira incansável dentro do campo, exatamente para fazer isso. Aí todo o trabalho, quando ele tem o sucesso naquilo que ele faz com tanta dedicação, vem essas pessoas aí e atinge com palavras assim, é lamentável, né? Não, Sucesso realmente incomoda. é ridículo, não tem nem sentido. Outra coisa, você acha que o Hugo tá comemorando, tá classificado, tá às portas de ir para uma Copa do Mundo e vai dar atenção para um idiota desses? E agora eu vi o pior ali, a polícia é do lado do cara. Pode ver a imagem lá, a polícia está do lado do cara, a polícia, e o cara não tem vergonha na cara. É vergonha na cara o cara falar uma besteira dessa e vendo o policial do lado, o cara não tem noção. Nós estamos perdendo a noção do espaço do outro, do ser humano que é. E o Marcão falou um negócio aí brincando, depois também é legal. O Marcão também falou, pô, errei, opa, achei que era uma brincadeira, uma zoeira. Então, até aí, tá no lado ali de pessoas que se entendam de alto nível. Agora, você ficar no estado do lado do policial falando besteira, você é um bobão. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Corinthians que se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista, vai enfrentar o Novo Horizontino, mas antes tem essa partida muito difícil contra o Cruzeiro lá no Mineirão, e quem estará presente será o Ancelotti, pessoal. Como você vê na matéria, Ancelotti acompanhará Cruzeiro e Corinthians em loco. Vamos dar uma conferida aí na matéria. Dando sequência ao trabalho de observação dos jogos do Brasileirão, a CBF anunciou nesta terça que acompanhará de perto um dos principais clássicos do futebol brasileiro. Afinal, o técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti e o coordenador executivo-geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, se farão presentes nesta quarta-feira ao duelo entre Cruzeiro e Corinthians, válido pela quarta rodada do Brasileirão no Mineirão. Então tá aí, pessoal. O Carlo Ancelotti vai estar presente aí na partida entre Cruzeiro e Corinthians. Vamos ver aí se o Corinthians sai de lá com bom resultado. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futelance da Fiel.